pedra, semente, ave, terra e chave. Aqui não para nunca, aqui é a revelação expressa 24 horas, e eu quero você então, com todo esse arcabouço que Deus nos deu, nós estamos transmitindo, nós estamos levando adiante. Tem os slides do culto da virada, que fala dos sistemas de governo, tem os slides de ontem, que fala das 12 palavras que nós vamos viver em essência, em dinâmica, em conquista, em futuro, e temos aqui a Hora do Mestre também agora então, as grandes figuras do reino. Sobe a vinheta aí, vamos para a nossa Hora do Mestre. O que você nunca ouviu, agora, na Hora do Mestre. Glória a Deus. Então, quais são as grandes figuras do reino? Nós vamos começar com pedra. Pedra é uma figura incrível que o Senhor está mostrando. Falamos de João, né? Lembra de João? Falamos de água, falamos de vento, falamos de sopro, falamos de todas as coisas que estão ligadas de 1 a 5 de João, é a água. Depois falamos de 6 a 10, que foi a parte de alimento, de terra, de trigo. Então, olha, em todo lugar tem uma figura para você entender a palavra. E você olha aquela palavra, para que essa água? Mas para que esse fogo? Para que essa terra? Tudo tem um sentido espiritual. E muito mais no reino, que foi comparado com muitas situações. Vamos então começar hoje com pedra, amanhã com semente, depois com aves, depois com a terra em si e depois com as chaves. As chaves são do reino. Os coaches me desculpem, mas se você quer virar chave, vira para o reino. Para não ficar aí virando chave para dar alma para alma, né? Da alma suíte para alma 3/4. Não, você tem que viver realmente o reino. E se o reino não vive com um rei, com um trono e com um súdito, então, na verdade, esse reino não tem origem em Deus. Os reinos desse mundo vão se tornar do Senhor do seu Cristo, não faça o caminho inverso. Então, o que tem a ver com a questão da pedra? Daniel teve uma visão, olha, Daniel teve uma visão incrível. A visão da evolução do governo. O governo humano era um corpo. E como que era esse corpo? Era uma estátua. E como era essa estátua? Ela estava se desvalorizando. Por quê? A cabeça era de fino ouro. O peito e os braços são de prata. Que você fica com quem? Fica com a cabeça, né? Uma cabeça de ouro e braço de prata. Deixa o braço de prata para lá. O ouro é mais importante. E depois o quadril e o ventre, bronze. E as pernas, ferro. E os pés, em parte ferro e em parte barro. Então eu quero só a cabeça, não, só vendo a estátua inteira. Aí como é que fica? Ela está se desvalorizando. É um sinal que o governo do mundo, ele vai se desvalorizar. E é o que nós estamos vivendo nos vários sistemas humanos. Os sistemas humanos, eles estão se desvalorizando e se tornando vulneráveis. E a vulnerabilidade dos governos é testada por quê? Por uma pedra. Que vai atingir o quê? Vai atingir as falsas alianças de casamento. Então você fala assim, você concorda com o casamento gay? Você concorda com o casamento do lado canadense que casou com uma ave? Você concorda do casamento? Olha, o casamento é uma lei civil, mas a aliança é uma lei espiritual. Por isso, há casamentos homo, héteros ou amplexos. O casamento o homem vai definir. A aliança só Deus define. Então não fique também achando que o teu casamento, porque ele é hétero e bonitinho pela religião, ele é uma aliança. Porque tem muito casamento que não tem nada a ver com aliança. E você tem que ter, na verdade, uma aliança para dizer que é um casamento. Porque sem aliança não tem casamento. Jesus estava na festa de um casamento, mas se não fosse aliança, aquilo não era casamento. E ele disse, isso aqui é só um casamento, não tem uma aliança, porque o vinho vai acabar. Mas onde ele está presente, ele tem uma transformação. E depois, ele falou, o noivo foi mencionado, a noiva não foi mencionada. Aí tem mais mistério para você entender, mas vamos falar muito de mistério esse ano aqui. Então, o que aconteceu com Daniel? Ele falou assim, quanto ao que viste, ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Você quer saber da aliança, então, faz a sua analogia, né? Porque a pessoa quer o ferro no barro e depois não consegue resolver coisa alguma na sua vida. Olha que o homem está cativo de prazeres, e esses prazeres são malignos, e você está preso numa onda de prazer maligna, e você não consegue se livrar dela, porque isso é uma situação espiritual. Mas vem uma pedra.
O que é a pedra? Aí vem a força do reino. Onde está a força do reino? Está num fundamento de pedra. E essa pedra, ela tem soberania em todos os combates. Outro dia eu estava vendo assim pela televisão, vi lá o combate UFC, o cara tá lá, 24 lutas, 10 nocautes, nenhuma derrota. Eu falei, esse cara aí, só que ele apanhou, viu? O outro lá com um montão de derrota. Mas aquele dia ele venceu. Meu Deus. O mundo tem essa situação da imprevisibilidade. Mas e você, na pedra? A pedra vai vencer sempre. A pedra que é Cristo tem soberania em todos os combates. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele a quem ela cair ficará reduzido a pó. E ele está falando isso nos lavradores maus, hein? Depois nós vamos entender vinhedo aqui. Tem muito vinhedo para você entender, até porque nós estamos aqui. Eu já comecei o dia profeticamente, gravando os meus vídeos, Fui no portal, fui no outro ambiente que Deus mostrou. E glória a Deus, nós vamos viver marcas poderosas porque nós temos a pedra. A pedra, ela vai prevalecer. Então essa pedra também é a nomeação que Deus deu ao discípulo mais volúvel. Mas que esse recebeu o quê? As chaves do reino. Quem era esse discípulo? Era Simão, com o sobrenome Pedro. Ele era Simão Pedro. Simão era o nome, Pedro era o sobrenome. E o que aconteceu com esse discípulo vulnerável? Deus colocou chaves. Nós vamos ver depois na questão das chaves como uma figura. E essas chaves é para quê? Para ligar e desligar. E o que ele tinha que desligar aqui para se tornar essência? Desliga o Simão para ligar o Pedro. Desliga o natural para ligar o sobrenatural. Desliga o humano para ligar o celestial. Assim como trouxemos a imagem do humano e do terreno, vamos trazer a imagem do celestial. Então, Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O Senhor está mudando o nome? Ele está dizendo o seguinte: olha, o teu sobrenome vai ser a tua nova família. A tua nomeação não foi de acordo com o teu sobrenome. Usa esse sobrenome, e todos nós temos o mesmo sobrenome de sermos a família dos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre o teu sobrenome, sobre a tua raiz, sobre a tua essência, você está demonstrando um Simão. Simeão é aquele que ouve, e Pedro ouvia e agia, mas não agia na sua essência. Ele cortava a orelha, ele fazia coisas de maneira precipitada, mas não vivia a sua essência. Ele tinha que buscar na marca desta pedra. Agora eu digo para você, você é pedra edificada. Eu vou edificar a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer. E eu vou te dar o quê? As chaves do reino. Se ele fala que o inferno tem porta e o reino tem chaves, que tal fazer esse casamento da chave do reino com a porta do inferno? Aguarda a questão que nós vamos falar de chaves na sexta-feira. Mas o que é importante nesse momento? Você vai ligar na terra e vai ligar no céu. E você vai desligar na terra e desligar no céu. Eu tenho que desligar alguma coisa no céu? Aguarda a sexta-feira, para você entender para que serve essa chave. E o que você tem que desligar é só lembrar quem está o dia inteiro no céu, dia e noite, acusando você. Agora, para resgatar a pedra que tinha tropeçado, porque Pedro tropeçou na negação, Jesus cumpre a função de edificar, obtendo o quê? Uma confissão de amor incondicional, que é o amor ágape. Olha, não vem outro dia um grande pregador aí, não, porque você na sua intimidade, o amor eros. Amor eros é demônio. Eros é um deus mitológico, não existe eros na Bíblia. Existe ágape e filéu, para você entender o que veio do ágape. Mas Jesus, ele está sempre se referindo a ágape. Ele está sempre resgatando você desse ágape, que é um amor incondicional. Então ali em João 21, eles comeram e Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, mas agora ele ia confessar 3 vezes, e é pela sua confissão, e a confissão de concordância com que Jesus perguntou: tu és Pedro, eu vou edificar a minha igreja, essa é a pedra, deixa de ser Simão. Mas ele foi Simão, ele falou: Simão, amas-me mais do que esses outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor sabia qual é o amor que ele poderia entregar.
Mas o Senhor queria que ele recebesse do amor ágape, para devolver esse amor ágape. Simão não consegue devolver amor ágape, mas Pedro consegue devolver ágape. Então ele disse: apacenta os meus cordeiros. Depois perguntou segunda vez: você me ama? 2 vezes ágape. Ele disse: eu te amo. Ele respondia com filéu: pastorei as minhas ovelhas. O cordeiro é o nenezinho, tem que ser apacentado. A ovelha é o mais velho, tem que ser pastoreado, tem que ter realmente uma direção. E disse então, pela 3ª vez: Simão, você me ama? Aí na 3ª vez ele disse filéu, ele disse: olha, eu vou te colocar no teu nível. Você, como irmão, você me ama? E Pedro entristeceu-se. Por que ele se entristeceu? Porque ele tinha muito de Simão ainda nele. Eu vou me entristecer com a palavra de Jesus? Não, é um constrangimento do Espírito Santo que vai trazer a você arrependimento. Isso é o entristecer-te, Pedro. E ele falou assim: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu tenho isso aqui, eu tenho só esse filéu, eu tenho só esse nível de amor, mas eu estou recebendo, apacenta as minhas ovelhas. Então, nessa condição, você tem apenas um nível de cuidar. Mas aqui está uma outra revelação. Pedro, ele reage a essa confissão, porque ele abandona o Simão e ele vira o Cefas, o Pedro, Cristo em nós, que é o lapidador que vai nos tornar pedras vivas. Então Pedro, ele vai entender lá no livro de Atos, ele se levanta e fala assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele disse: agora eu conheço a pedra, agora eu sou essa pedra, eu faço parte dessa pedra, eu sou uma pedrinha minúscula dentro dessa grande pedra, eu sou o Cristo dentro do corpo de Cristo, eu sou cristão dentro do corpo de Cristo, eu sou um pedaço dessa essência. Eu deixei de ser Simão. Não é só um apacentar as ovelhas, é morrer por aquilo que você crê, é viver por aquilo que você crê, é ir até o fim por aquilo que você crê. Não importa que te tirem tudo, nunca ninguém tirou de você nada, porque você tem esta essência, você é essa pedra. E aquelas pessoas, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iliterados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. De que maneira estado com Jesus? De uma maneira orgânica, fazendo parte do corpo de Cristo. Então, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Se você decepcionou e foi envergonhado porque você negou o Senhor, agora você volta para a pedra de Sião, você volta para o lugar Sião. Sião é um lugar em nosso espírito e é a marca da comunhão. Agora nós vamos falar muito de Sião como nossa herança. Está marcado aí para o final falar de Sião como herança, porque é o nosso futuro. A pessoa fala assim: está sem dinheiro, o futuro dele é ficar na sarjeta. De jeito nenhum. O teu futuro sempre está em Sião. O teu futuro está escrito pela conquista. E a sua conquista está assegurada por uma dinâmica. E essa dinâmica, ela está definida porque você tem uma essência. A essência do reino, a dinâmica do reino, as conquistas do reino e um futuro do reino vai fazer você nesse ano manifestar o reino no seu espírito de maneira poderosa. Vem ser uma pedra que vive. Vem ser colocado em Sião. Vem entender Sião como a tua origem. Vem saber que Sião, você é eleito e precioso. E quem crê não será envergonhado. É hora de você crer.